Fala galera do canal, me chamo Julen e o vídeo de hoje é basicamente aquele ditado popular que quanto mais se reza, mais assombração aparece. E dessa vez é uma assombração gigantesca. Acredito que muitos já sabem desse acordo que está em tramitação entre o Paraguai e os Estados Unidos, esse acordo militar. Cara, ele é muito mais profundo do que todos nós imaginamos. E ele é muito mais grave do que todos nós imaginamos, não vou mentir pra vocês. É um negócio assim que vai mexer diretamente com a soberania da América do Sul. É inacreditável o que o Paraguai está fazendo. Veremos uma camada da sociedade paraguaia que é extremamente contra esse acordo. Também veremos os paraguaios comentando sobre aquela forte frase do Lula que o Brasil precisa se preparar para um possível ataque. É uma situação extremamente grave que eu não estou entendendo do porquê os políticos paraguaios estão abrindo mão da sua soberania e estão entregando basicamente a América do Sul para o poder militar dos Estados Unidos. É assim, absurdo o que vocês vão assistir agora. Mas deixe seu like, inscreva no nosso canal, comente bastante para ajudar no engajamento e valeu! Que lutaram contra sua pátria na Guerra da Tríplice Aliança de 1865 a 1870. Para a oposição ao Partido Colorado, são legionários quem aprovou o acordo sobre o Estatuto das Forças entre Paraguai e Estados Unidos. Artigo 6. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos poderá contratar quaisquer pertences, suprimentos, equipamentos e serviços, incluindo os de construção. Tacitamente vão construir uma base militar aqui no Paraguai. Tacitamente ele diz: dar lugar a esse acordo é copiado, é ser um verdadeiro legionário, é ser um antipatriota. É ser um verdadeiro legionário, é ser um antipatriota. O acordo SOFA foi fortemente defendido por legisladores do partido de extrema-direita Colorado. Ele permite a entrada irrestrita no país de armas militares e contratados dos Estados Unidos. É uma violação da nossa soberania e autodeterminação. Isso nunca aconteceu. Isso é escancarar as portas para, neste caso, para as Forças Armadas Americanas, mais a força policial do FBI que está na tríplice fronteira em Ciudad del Este, juntos possam atuar com total imunidade. Isso nunca foi conhecido. Os Estados Unidos poderão entrar no Paraguai com todo tipo de veículos e aeronaves militares sem pagar nenhum imposto nem se submeter a controle algum. Além disso, poderão circular livremente. Essa argumentação dos pareceres já começou dizendo: isso não é a entrega da soberania. Ou seja, colega, a psicologia reversa funciona assim. Isso é a entrega da soberania. Por isso começam explicando por aí. Senão, não teria sido necessário nem dizer. E a Constituição, nem nossas atribuições regulamentares, nos dão o poder de entregar a soberania em nenhum momento. Um dos pontos mais questionados por políticos progressistas e de oposição é que, através do acordo, o Paraguai renuncia à sua jurisdição para julgar todo tipo de delito que possa ser cometido por militares norte-americanos ou seus contratados. O problema desse acordo é que ele estabelece exceções como imunidade legal, privilégios fiscais e limitações ao controle dos tribunais nacionais, tribunais em nosso país. E aqui quero fazer uma pergunta simples, mas profundamente democrática. Um Estado soberano pode aceitar que dentro de seu território existam atores que não estão totalmente sujeitos à sua jurisdição? Segundo seus críticos, o governo de Santiago Peña e o Partido Colorado perderam toda a autonomia política para simplesmente replicar ou acatar as posições de Washington. Saudações! Então, acredito que vocês entenderam muito bem a gravidade desse acordo. Os Estados Unidos possuem carta branca para fazer o que bem entender dentro do território paraguaio. A jurisdição paraguaia sequer pode atuar sobre os soldados dos Estados Unidos e não haverá controle de armamento, não haverá controle de suas tropas, não haverá controle de basicamente nada. E os Estados Unidos ainda podem construir no Paraguai sem precisar de nenhum tipo de autorização. Cara, é uma situação assim maluca que eu não faço ideia do porquê que os políticos paraguaios, em sã consciência, estão entregando a soberania do seu país e de bis, de bônus, uma parte da soberania da América do Sul. Assim, absurda essa situação, mas vamos continuar com o vídeo de hoje. Lula da Silva e seu homólogo sul-africano Cyril Ramaphosa se encontraram em Brasília. Ambos destacaram a necessidade de, como duas potências do sul global, que haja avanços rumo a um mundo mais equilibrado, baseado no direito internacional e no multilateralismo.
Isso ocorre em meio a decisões unilaterais por parte dos Estados Unidos junto a Israel, de ações como as que acontecem neste momento de guerra contra o Irã, como as que já ocorreram em Gaza, na Venezuela, e diversas ameaças que se dão de forma unilateral, sem respeitar o direito internacional e sem um amplo espaço de diálogo e de consenso entre os países diante de conflitos que se dão em escala global. Por outro lado, também há um ponto muito importante neste encontro. Há uma novidade, que é o diálogo entre dois países-chave nos BRICS sobre as questões de defesa. Lula da Silva afirmou que é necessário ter um diálogo sobre questões de defesa entre os ministros dos dois países e que seja levado em conta que, a qualquer momento, qualquer um desses países pode ser invadido. Esse é um ponto muito importante. É preciso lembrar que Lula estava esperando para março e também o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um encontro em Washington. Essa reunião estava prevista. Depois houve a invasão dos Estados Unidos contra o Irã e, nesse sentido, não sabemos se haverá encontro ou não, mas neste momento o chanceler brasileiro Mauro Vieira está em diálogo com Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, para definir como será esse encontro. Fala-se no Brasil que há preocupação de que os Estados Unidos classifiquem as organizações criminosas brasileiras ligadas especialmente ao narcotráfico como organizações terroristas. E essa foi a justificativa do governo Donald Trump para realizar a invasão da Venezuela e o sequestro do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama Cília Flores. Então, essas são questões que preocupam neste momento o governo brasileiro e as questões de defesa. E nesse sentido se manifestou hoje Lula da Silva, dizendo também que deve parar de fazer compras dos senhores da guerra, entre aspas. Este é um ponto importante, porque as questões comerciais, que eram um dos pontos mais relevantes dos diálogos entre os países dos BRICS, começam a ser permeadas pelas questões de defesa explicitamente a partir dessa declaração de Lula da Silva. Houve também outras menções por parte de ambos os presidentes em questões de agricultura, ciência, energia, minerais críticos, questões que serão tratadas e que se buscará expandir quanto às relações entre África do Sul e Brasil a partir deste encontro realizado em Brasília. Estudos. O século XXI não deve repetir os roteiros do século XIX. Os recursos da América Latina pertencem aos povos latino-americanos e cabe a eles escolherem seus próprios caminhos e com quem fazer amizade. A cooperação China-América Latina consiste na ajuda e no apoio mútuo entre países do sul global. Nunca fazemos cálculos geopolíticos, nunca interferimos nos assuntos internos de outros países e nunca pedimos que escolham lados. A questão levantada pelo Brasil de fato mencionou concretamente a Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos, publicada em novembro do ano passado. O documento afirma que os Estados Unidos vão reafirmar e fazer cumprir a doutrina Monroe para restaurar a preeminência estadunidense no hemisfério ocidental. Pouco depois da publicação da estratégia, Washington forçou o Panamá a anular os contratos de uma empresa de Hong Kong nos 2 portos às margens do Canal do Panamá, invadiu a Venezuela assassinando cerca de 100 pessoas e sequestrando o presidente Nicolás Maduro e Cília Flores e aumentou o assédio contra Cuba. Apesar da conjuntura, o chanceler mostrou confiança no fortalecimento das relações entre a China e os países latino-americanos e caribenhos. A cooperação China-América Latina não é dirigida contra terceiros e também não deve sofrer interferência de terceiros. Temos confiança no futuro das relações China-América Latina. Independentemente de como a situação mude, a China está disposta a avançar conjuntamente com os países latino-americanos na construção de uma comunidade de destino China-América Latina. O Brasil está numa situação extremamente complicada, ele está sendo basicamente cercado. Na Venezuela não sabemos em que pé que está, toda hora sai uma informação diferente, não sabemos qual a verdadeira. Na Argentina sabemos que o Milei é totalmente entreguista, que se os Estados Unidos precisarem usar a Argentina de trampolim ou colocar uma base militar por lá, se é que já não tem, o Milei vai lá e vai deixar e é capaz de pagar por tudo isso. E agora o Paraguai entregou de mão beijadas sua soberania militar e territorial basicamente nas mãos do Trump. Ou seja, sabe Deus o que os Estados Unidos querem com a nossa região aqui. Eu bem imagino o que eles querem, mas nos resta nos protegermos de alguma forma. O Brasil ele precisa se proteger, cara, ele precisa se preparar.
se ele não se preparar, o pior vai acontecer, porque os caras estão se movimentando na nossa cara. É preciso deixar isso bastante claro. Isso não é para combater o narcotráfico. Bora deixar claro, não é para combater o narcotráfico. Os caras não estão nem aí para isso. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva no nosso canal, comente bastante, porque dessa forma você ajuda no engajamento e valeu!